Agora, destaque internacional, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a interpretação sobre a lei que isenta as redes sociais de responsabilidade do conteúdo publicado pelos usuários. A votação veio após uma ação envolvendo ataques terroristas. Conosco por aqui no estúdio do Jornal da Manhã, bem-vindo, nosso editor de internacional, Fabrício Naitz. A gente já vinha comentando sobre o assunto essa semana. O que ficou decidido então? Tudo bom, Adriana? Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eram duas ações que estavam sendo movidas na Suprema Corte dos Estados Unidos, uma contra o Twitter, outra contra o Google, envolvendo então familiares de vítimas de ataques terroristas que se manifestaram contra essas redes sociais por supostamente encorajarem, promoverem mensagens de apoio a esses grupos terroristas, no caso especificamente o Estado Islâmico, que a gente ouviu falar muito aí durante a última década. A Suprema Corte dos Estados Unidos votou nos dois processos por unanimidade 9-0 que as redes sociais não possuem responsabilidade pelo conteúdo compartilhado pelos usuários e que elas não agiram de forma consciente para promover, encorajar a realização destes ataques terroristas, embora sim, mensagens de apoio foram de fato compartilhadas nas redes. Acontece que essa é uma lei de 1996, essa decisão tomada pela Suprema Corte foi em cima de uma lei de 1996, quando na época a internet ainda era um embrião, estava caminhando no mundo todo, o mundo era bem diferente. Desde então não houve nenhuma atualização na legislação dos Estados Unidos envolvendo essa questão de compartilhamento de conteúdo extremista, terrorista nas redes sociais. Nos Estados Unidos, nesse momento, os estados decidem isso de forma individual, cada estado com a sua própria legislação. E a própria Suprema Corte já deixou claro ontem no julgamento que o ideal é que o quanto antes haja um certo debate para atualizar essa lei e prevenir mais ataques e mais vítimas nos próximos anos, Adriana. Tema que divide opiniões, não é, Fabrício? A gente consulta agora os nossos comentaristas. Amanda Klein, discussão bastante parecida com a que a gente acompanha aqui no Brasil, essa desculpa, vamos dizer assim, das empresas dizendo que não teriam responsabilidade, a intenção de permitir, de incentivar os comentários das postagens terroristas, cola? Não, Adriana, tanto é que a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou essa decisão, mas ela fez uma distinção. Olha, estamos tomando essa decisão com base numa lei válida de 1996, como nosso editor explicou, é aquele Section 230, né, a seção 230. Mas, por outro lado, encorajou o Congresso a deliberar sobre nova lei acerca do tema, porque, obviamente, essa lei antiga está desatualizada. Hoje nós sabemos que as redes sociais têm, sim, como controlar minimamente esse discurso de ódio, discurso que levou nos Estados Unidos a ações terroristas, ações de terroristas. É preciso controlar o algoritmo, é preciso saber que tipo de discurso transita, trafega nas redes sociais. Esse binômio de liberdade com responsabilidade tem que andar junto. Nós precisamos ser muito ingênuos para acreditar que as redes sociais, em algum momento, não se beneficiam monetariamente, financeiramente, desse discurso de ódio que circula e viraliza nas redes sociais. Quanto mais o algoritmo estimula, incentiva esse tipo de discurso e dá visibilidade a esse tipo de discurso, hoje as redes sociais têm que ter responsabilidade porque elas sabem que isso gera consequências práticas na vida real. Se a gente for abrasileirar, pegar para um caso que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu recentemente com as escolas. Esse tipo de discurso também cresceu e viralizou e circulou muito nas redes sociais e, no entanto, só foi impedido depois de ordens da justiça. Isso tem que acontecer antes, numa etapa anterior. A rede social tem responsabilidade de moderar esse tipo de conteúdo para não incitar e não deixar transitar discurso de ódio. Por isso, uma nova legislação precisa ser debatida sobre o tema, né? O projeto de lei sobre transparência e responsabilidade das redes sociais na Câmara dos Deputados dava conta justamente sobre isso. E a Europa já fez seu dever de casa porque aprovou o Digital Services Act, que impõe sanções sobre as redes sociais que não promoverem essa moderação do seu conteúdo. Beraldo, nos Estados Unidos a lei referente parece precisar mesmo de atualização. Na sua opinião, as Big Techs, as empresas donas das redes sociais, são responsáveis até que ponto pelas publicações feitas ali? Ana, primeiro a gente precisa pegar este exemplo de civilidade que está vindo dos Estados Unidos. Vejam que a Suprema Corte julgou
baseada na lei existente e passou uma recomendação ao Congresso que se debruce sobre o tema, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, quando o Supremo, em várias oportunidades, passa por cima da lei e ameaça o Congresso Nacional, dizendo que se o Congresso Nacional não agir, como foi o caso da regulação do PL da censura, se o Congresso não agir, ele, Supremo, agirá. Então, quando os Estados Unidos tomam essa decisão, é a decisão sensata que deveria inspirar exemplos aqui no Brasil. A gente tem um problema dado, a questão de discurso de ódio que é divulgado em rede social. Isso precisa ser tratado, mas não podemos jogar nas costas das redes toda a sua responsabilidade.